Eu sou Josiane, sou advogada, e estou nesse vídeo para conversar com vocês a respeito da questão do inquilinato. O que o inquilino pode, o que ele deve, o que o locador pode, o que ele deve fazer, tá certo? Se você tem essas dúvidas, vem comigo que eu vou esclarecer. A gente tem regras diferentes para a questão da locação residencial e da locação comercial. Nesse vídeo eu vou ficar restrita a comentar a respeito da locação residencial, apesar de ter algumas coisas em comum. Mas no futuro eu vou fazer aí um vídeo a respeito da locação comercial com todos os seus detalhes. Então, para a locação residencial, o inquilino e o locador, eles precisam ter muito cuidado com relação ao contrato que eles vão firmar, porque o contrato vai ser a lei que rege aquele negócio jurídico. Então, tudo que está ali, por exemplo, a questão da rescisão antecipada, o pagamento da multa, tudo aquilo que está ali deve ser cumprido, tá certo? A não ser que seja completamente abusivo. Só se for completamente abusivo que a gente consegue discutir isso, essa cláusula no judiciário. Mas não sendo, aquele contrato é a regra daquela relação e ela deve ser cumprida. Então, deve-se ter muito cuidado com as cláusulas, ler todas elas, tudo que se acha ali que pode ser que não consiga se cumprir no futuro. E também é preciso ter muito cuidado com o laudo vistorial que acompanha o contrato de locação. Porque muitas vezes acontece de ter defeitos que não estão relacionados ali no laudo vistorial, ou o imóvel ter utilidades ali dentro que não estão também relacionadas no laudo vistorial, que aí pode prejudicar uma parte ou a outra também. Então, o laudo vistorial ele tem que corresponder à realidade, tá certo? Porque se você assina um laudo vistorial, um contrato de locação, dizendo que a pintura do imóvel está perfeita, ao final desse contrato você deve devolver o imóvel em pintura perfeita, independente de se não estava no início, porque consignava que estava, tá certo? Então, nunca assine um contrato se o laudo vistorial não corresponder com a realidade. Mas tem um outro detalhe, acontece de no curso ali que você está morando no imóvel, apareçam defeitos, porque às vezes há defeitos que não se pode verificar no início, apenas visitando o imóvel, apenas morando que você consegue detectar esses defeitos. E como é que faz? Quando o defeito é um defeito que precisa ser consertado porque vai causar danos, porque está causando danos ao vizinho ou ao próprio imóvel, a gente chama isso de benfeitoria necessária. E essas benfeitorias necessárias, elas precisam ser feitas e quem vai arcar com elas é o locador, é o proprietário do imóvel. Porque a manutenção do imóvel é de competência do proprietário, tá certo? Então, se há um vazamento de cano, de telhado, rompimento de um cano, tudo isso o proprietário que deve arcar. Mas antes você precisa pedir autorização como inquilino para o proprietário para evitar discussão com relação ao valor. Apenas se for em caso muito urgente, muito assim, que não dá para esperar, que se autoriza ali a fazer sem o consentimento do proprietário. Mas mesmo assim, gera muita discussão por conta do valor. Então, a recomendação é que nunca se faça isso, tá certo? E aí a gente tem essas benfeitorias necessárias, tem os casos das benfeitorias úteis, que é, por exemplo, quando você faz uma cobertura de uma garagem, uma cobertura de uma lavanderia, que são coisas que não são tão necessárias, mas que valorizam ali aquele imóvel. Nesse caso, também é dever do locador, né, do proprietário arcar com essas despesas, desde que ele autorize essas alterações aí na residência, tá certo? Porque se ele não autorizar, o inquilino pode fazer, mas aí ele pode retirar depois. Ele não pode cobrar, né, o reembolso aí do proprietário porque ele não autorizou. E temos também as benfeitorias voluptuárias, que são aquelas para mero deleite, para mero gozo do imóvel, um ar-condicionado, uma cortina com blackout, essas coisas para o conforto.
E aí, nesses casos, o locador jamais vai ser aí o responsável por arcar com essas despesas, tá certo? Questão também de IPTU, água, luz, condomínio, tudo isso fica definido no contrato de locação quem vai ser o responsável por pagar, tá certo? Então, se no contrato de locação constar que o IPTU é de obrigação do inquilino, o IPTU é de obrigação do inquilino. Somente as taxas extras aí, se não tiver consignado, né, que a gente considera como sendo do proprietário a obrigação de pagar, taxas extras do condomínio. Porque são para o melhoramento do condomínio, da estrutura e o imóvel, né, está vinculado ao imóvel. Então, seria de responsabilidade do proprietário. Espero ter esclarecido um pouquinho aí as dúvidas com esse vídeo bem rapidinho. Qualquer coisa, é só mandar algum esclarecimento que eu faço questão de auxiliá-los. Tchau, até a próxima!